Olá amigos, vamos encerrar a lição da semana, lição número 1, uma lição que nos ensinou como vivermos numa sociedade que não para nunca, ou ainda a gente pode dizer que estamos vivendo a 1000 por hora. É impressionante como hoje nós nos estrangulamos através do tempo, fazemos coisas sobre coisas e estamos sempre atrasados. Hoje, mais do que nunca, nós temos coisas muito mais rápidas. Nossos televisores ligam de forma muito mais rápida, ou mais rapidamente. Nossos computadores são mais rápidos. Nossos celulares nem se fala. Nós não queremos um celular lerdo. Nós queremos um celular que responda de imediato. E assim, nós temos hoje aviões que voam muito mais rápido do que antigamente. Quando eu comecei a programar os primeiros computadores no Brasil em 75, 71, melhor dizendo, eu percebia que demorava muito a resposta de um computador. E hoje nós temos computadores assim que são mais lerdos do que os nossos celulares, por incrível que pareça. Então isso mostra que, mesmo com toda essa tecnologia, nós ainda continuamos atrasados. Nós temos forno no micro-ondas hoje, não dá tempo de esperar esquentar uma comida. Põe no prato fria, põe no micro-ondas ali, 1 minuto, pronto, já está pronto, senta na mesa, come depressa, bebe o refrigerante, bebe o suco e já sai correndo para outro compromisso. É assim que nós vivemos, uma vida a 1000 por hora. Por isso que o estudo dessa semana foi muito apropriado, mostrando como Deus deseja o nosso repouso. E nós vimos então, através do estudo do descanso, da teologia do descanso, mostrado na palavra de Deus, através de exemplos que nos fizeram refletir sobre a necessidade do descanso. Deus conhece nossa estrutura e mesmo com a perfeição que existia no começo do mundo, Deus criou um período para descanso. Não é interessante? Tudo era perfeito, Adão não sentia dor nas costas, Adão não se estressava com o trabalho, Adão, por exemplo, vivia num paraíso. Mesmo assim, Deus criou um momento de descanso e adoração, que foi o sábado. Mesmo assim, Deus criou a noite para o repouso do ser humano. E, logicamente, no mundo perfeito, nem precisava disso, porque praticamente o corpo não se cansava. Mas Deus queria deixar para nós a estrutura preparada, porque Ele sabia que nós iríamos precisar desse tempo de repouso. Nós vimos no estudo da semana como as circunstâncias, os problemas, as pressões, elas assim nos fazem assim criar aceleração em nossos afazeres e nós nos sentimos assim acuados diante de tantas situações para serem resolvidas. E isso pode tirar a vitalidade da nossa vida, a vitalidade para enfrentarmos outros problemas. Por isso que as pessoas caem em depressão, porque já estão estressadas, extenuadas com tantos problemas. Você pode ver aí famílias que não param de ter problemas, e as pessoas praticamente são assim, pessoas apáticas, pessoas que têm uma fisionomia cansada, porque não conseguem administrar tanto problema um sobre o outro. Deus promete estar conosco, nos dando descanso em nossa alma, se nós o buscarmos como a fonte do descanso. Ellen White escreveu o seguinte: qual é esse descanso prometido por Deus? E a resposta é: esse descanso é a consciência de que Deus é verdadeiro, de que Ele nunca nos decepciona ou decepciona aquele que a Ele vai. Seu perdão é pleno e gratuito, e sua aceitação significa descanso para a alma, descanso em seu amor. É verdade, eu tenho visto pessoas assim desassossegadas, pessoas que choram, pessoas que sofrem, mas quando mostrei Jesus para essas pessoas, parece que houve assim um bálsamo para a alma da pessoa, e a pessoa então se tornou uma pessoa quieta, tranquila, esperando em Deus, e as soluções foram acontecendo. Isso porque Deus não rejeita ninguém que a Ele vai. Em toda a Bíblia nós encontramos conselhos práticos a respeito do descanso efetivo. Um descanso em Deus através da adoração ao sábado, o descanso mostrado no Velho Testamento. Aquele povo que saiu do Egito, eles estavam estressados, extenuados, não tinham descanso enquanto eles estavam sendo escravos. Até o livro de Gênesis fala que Faraó, em uma certa ocasião, quando Moisés foi falar com Faraó pedindo para o povo sair, o Faraó disse: então agora eles não vão receber mais palha, terão que buscar a própria palha e eu quero a produção do mesmo jeito. Quer dizer, se cansavam mais ainda. Então, quando eles chegaram diante do Monte Sinai, Deus deu para eles uma lei e colocou nesta lei o 4º mandamento. Deus não criou uma coisa nova.
Quando Deus disse, lembra-te do dia do sábado, é porque o sábado já existia desde a criação do mundo como um momento de descanso, de restauração das forças físicas e espirituais e emocionais. Por isso que Deus usou a expressão lembra-te, para lembrar o povo de que eles tinham um período de descanso. Deus também mostrou através de sua palavra no Velho Testamento que o descanso significa paz, paz com aqueles que estão ao nosso redor. Diz no livro de Josué que a terra descansou das lutas e das guerras. E houve um período de muita paz, quando os juízes estavam ali cuidando do povo, inclusive o meu próprio profeta Samuel, que depois ungiu Saul como rei. Mas foi um período de paz, de descanso para as pessoas. E depois nós vimos no Novo Testamento Jesus mostrando que é necessário um período de descanso, mesmo na prática dos trabalhos para Deus. Jesus disse para os seus discípulos, vinde a um lugar à parte, a um lugar deserto, para que vocês possam descansar. E ali então ele permitiu que eles comessem, que eles descansassem, que eles ouvissem algumas orientações especiais. Porque Jesus valorizava a saúde dos seus discípulos. Eles tinham que atender o povo, mas era muita gente. E diz a Bíblia que não tinham nem tempo para comer. Por isso, Jesus aconselhou os discípulos a tirar um tempo para eles, para que eles não ficassem assim exacerbados com tanto trabalho em favor daqueles que necessitavam. Por fim, nós vimos que a pessoa, quando se afasta de Deus, a fonte do descanso, ele passa a ter problemas na vida. Foi o caso de Caim, que se tornou errante, fugitivo, se afastou de Deus, quis fazer a sua vontade. Caim era um homem hiperativo, pela situação que ele vivia. Ele não se contentava em cuidar de ovelhas como Abel, ele queria movimento, lavrar a terra, e olha que lavrar a terra não era uma situação muito fácil sem as ferramentas que nós temos hoje. Ele lavrava a terra de forma braçal, então ele achava que aquele esforço, aquele fruto da terra, aquela produção era digno de ser oferecido a Deus, um pensamento assim, até nobre, mas na verdade não era o que Deus estava pedindo. E Caim se exaltou contra Deus, matou o próprio irmão, depois fugiu para viver uma vida sem Deus. Depois nós vimos que ele construiu até uma cidade e deu à cidade o nome do filho dele, mostrando que ele tinha assim opiniões pessoais. Ele não queria ser orientado por ninguém. Então, quando a pessoa faz isso, logicamente a pessoa se afasta de Deus e o cansaço mental e espiritual acaba acontecendo. Ellen White diz o seguinte, em todos quantos se acham sob a direção de Deus, deve ser vista uma vida que não se harmonize com o mundo e seus costumes. E todos têm que ter a sua experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Todos nós precisamos ter um conhecimento pessoal com Deus. E ela ainda acrescenta, precisamos ouvir individualmente a voz divina falar ao nosso coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Quem está na correria geralmente não tem tempo para ouvir. É uma coisa assim tremenda. Eu me lembro que uma vez tinha um irmão da igreja que ele me disse, olha, o meu irmão tem raiva de você. Eu falei, por quê? Tem raiva de mim? Porque ele passou por você um dia de tarde, na igreja, te deu boa tarde, você não respondeu. Eu rememorei e disse, já sei o que estava acontecendo. Era um período que eu corria muito na igreja. Então eu estava preparando o programa Jovem e tinha que buscar um quadro negro na parte de baixo da igreja. E na hora eu tinha que fazer o concurso bíblico e tinha que colar nesse quadro algumas figuras. E eu lembrei, cadê o quadro negro? Não está aqui, está lá embaixo. Eu corri lá embaixo para buscar, na parte de baixo da igreja. Eu me lembro que eu passei por uma pessoa que me disse, boa tarde, Gilberto. E eu, na correria, não percebi, não escutei e acabei indo buscar o quadro e voltei, fiz o programa do Jovem, mas esse moço ficou com raiva, porque eu não dei atenção a ele, eu não ouvi. E então, depois de muitos anos, o irmão dele me disse, meu irmão tem raiva de você. Onde está seu irmão? Está em casa. Ele morava na rua da igreja, disse, vamos lá agora, quero conversar com ele. Eu fui lá, me desculpei, pedi perdão pela descortesia de não ter respondido. Ele disse, eu ia ficar com raiva de você para sempre, se eu não tivesse vindo aqui falar comigo. Eu pensei, puxa vida, como às vezes a correria faz a gente até perder amigos e até perder bons momentos. Então é preciso dar uma paradinha para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco. Por isso o poeta Gonçalves Dias, ele escreveu numa das poesias, Deus fala quando a multidão se aquieta. E é uma grande verdade.
Ellen White escreveu isso no livro Meditações Matinais, de 1995, página 158. É preciso parar para ouvir a voz de Deus na quietude. Os rabinos do tempo de Cristo achavam que uma pessoa, para ser religiosa, tinha que fazer bastante coisa, tinha que mostrar movimento, para que o povo em volta, o povo em redor pudesse ver, olha, aquele lá realmente é uma pessoa religiosa, olha o que ele faz, vai para lá, ajuda os pobres, faz aquilo, e tinha que fazer propaganda, ia dar uma esmola, tinha que tocar uma trombeta, estou dando uma esmola para essa pessoa, esse filho de Deus que está em necessidade, e todo mundo batia palma. Então os rabinos acreditavam que esse tipo de efervescência é que mostrava religiosidade de uma pessoa. Jesus Cristo mostrou diferente. Jesus Cristo disse, aquilo que tua mão direita faz, a esquerda não deve saber, com respeito a dar esmolas e ajudar as pessoas que estão em redor. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos que a vida tinha que ter parâmetros que incluíam a confiança em Deus no meio dos nossos afazeres. Não adianta nada viver de forma acelerada, ansiosa e contrair várias doenças depois, ou ter uma vida imprestável quando a pessoa chegar na velhice. É preferível que a pessoa vá passo a passo e conquiste qualidade de vida e ouça as pessoas, conviva com aqueles que estão ao seu redor, aprecie a natureza e as coisas belas que Deus deu, ao invés de estar que nem um doido correndo para cima e para baixo. Jesus disse assim, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de vestir, nem o que haveis de comer. Jesus disse, não é a roupa melhor do que o corpo, e nem a comida maior do que, não é a vida mais preciosa do que o alimento, e não é o corpo mais precioso do que as roupas. Por isso Jesus Cristo disse, observai as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, vosso Pai Celestial as supre, de forma que elas possam sobreviver. E Jesus completou, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia à sua vida? Ninguém. Você pode correr igual louco, você não consegue acrescentar. E parece que quanto mais a gente corre, mais atrasado a gente fica. Por isso, já ouviu aquela expressão que diz assim, aquela pessoa está se matando de trabalhar? Pois essa é uma expressão que mostra que as pessoas estão fazendo coisas demais, se matando de trabalhar. O meu filho, me lembro que ele estava trabalhando tanto antes de ele contrair Covid, que chegou um momento que ele passou 2 noites sem dormir, porque ele estava trabalhando para uma consultoria, tinha que converter alguns arquivos para um determinado cliente, e ele tinha que fazer isso, dia e noite, sem parar. Até dentro do hospital, ele levou o notebook para dentro do hospital, para a sala onde ele ficou isolado, e ali, ele, com a internet do celular, ele fazia os trabalhos. Eu liguei para ele e disse, filho, tem que parar um pouquinho, não posso parar, pai. Eu tenho que mandar isso para a empresa de qualquer maneira. Amanhã os consultores têm que trabalhar. Isso se chama se matar de trabalhar. Na China, existe uma expressão chamada gulaose. Gulaose significa pessoas que trabalham demais. Em 2014, a Rádio Nacional Chinesa, ela divulgou que mais de 1.600 pessoas morreram de trabalhar na China. Você pode consultar isso depois no Google, 1.600 pessoas morrem de trabalhar em 2014. Você vai ver a história completa. Dessas 1.600 pessoas que morreram de tanto trabalhar. E alguns morreram numa indústria de celulares. No Japão também existe um termo chamado korashi, que significa pessoa que trabalha demais. Ali no Japão, por exemplo, tinha um rapaz chamado Tianfunei. Ele trabalhava 12 horas por dia. Ele estava para se casar, e então tinha que fazer hora extra para tentar, assim, ganhar dinheiro para pagar as despesas do casamento. Acabou morrendo de tanto trabalhar. Na Europa existem citações, na revista Exame mostra isso, se você colocar no Google também, pessoas que morreram de trabalhar, você vai perceber que na Europa existe notícia de pessoas que morreram de tanto trabalhar, com, assim, períodos estressantes de trabalho, tudo para conquistar um pouco de dinheiro. Quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos para 17 anos, eu me lembro que eu entrava com meus irmãos numa fábrica de condutores elétricos, de fio. A gente entrava às 5 da manhã e saía às 10 da noite, para ganhar um pouco de dinheiro. Mas foi o período que nós mais brigamos em casa, nós mais tivemos atritos pessoais, porque nós não tínhamos bom humor mais, somente pensando no trabalho.
Até deixamos de estudar para a gente conquistar um pouco de dinheiro, porque eram 7 filhos. Minha mãe nunca havia trabalhado, eu trabalhava em casa, cuidando dos filhos. E quando meu pai morreu, nós tínhamos que sustentar a casa. Então, trabalhávamos das 5 às 10 da noite. Não era fácil. Então, nós temos que pensar nisso aqui. Se matar de trabalhar não adianta, porque ninguém valoriza. No final das contas, você é apenas mais um. Então, tem que ouvir o conselho divino. Deus nos deu um tempo para o descanso. E a lição dessa semana mostrou isso. Estamos vivendo numa sociedade que não para. Lembra do que eu falei no início? Que existe um livro que fala de uma sociedade, a sociedade do cansaço. Esse livro ele foi escrito por um homem mostrando que as pessoas que trabalham demais acabam assim sofrendo de muitos problemas pessoais. Byung-Chul Han foi o escritor do livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde ele mostra nesse livro que a geração do século XXI é uma geração que está vivendo um alto nível de estresse por causa das demandas exigidas. Cada vez nós temos mais necessidade de coisas. Cada vez nós temos necessidade assim que não para. É um carro que a gente tem que trocar, é o televisor que é feito para assim durar um certo tempo, temos que trocar. E quando vamos trocar já tem um mais potente e um mais caro, que dizem que dura mais. É o nosso celular que fica desatualizado pelo menos assim em 6, 7 meses. É o nosso notebook que já não cabe mais nada, porque os novos programas exigem mais capacidade de armazenamento, então nós temos que trocar ou temos que fazer manutenção. Tudo isso nos leva a uma corrida pelo dinheiro, pela sobrevivência. Aliás, pela morrência, né? Não é sobrevivência, porque quando a gente trabalha demais, nós estamos morrendo aos poucos. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido que a vontade divina é que Ele criou um período de descanso diário, que é a noite, para que nós possamos dormir no mínimo 8 horas por noite, e um período de descanso semanal, que é o Santo Sábado, para a gente se refazer as forças físicas, emocionais e espirituais, adorando a Deus e atendendo o próximo. Deus abençoe, que você tenha um feliz sábado e que possamos então ter aprendido a vontade divina nesta semana. Vamos orar. Deus querido, obrigado pelos ensinos que o Senhor nos deu essa semana. Precisamos, Senhor, do descanso. Talvez alguns que me assistem e precisem replanejar, Senhor, os seus horários, seu método de vida, para que possam ter um pouquinho mais de descanso. Ajuda-os nessa tarefa e nos ajude também. Possamos encontrar descanso na sua pessoa e em Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Obrigado pela atenção e pelo cuidado e pela sequência de você nos seguir essa semana toda. Fique com Deus e até o próximo estudo. Tenha um feliz sábado.